Chega ao cinema a tão aguardada conclusão da série de filmes 50 Tons, dessa vez intitulada 50 Tons de Liberdade, e será esse nome porque estamos finalmente livres dessa franquia? O meu nome é Luke Rodrigues, diretamente do site Cine7, e hoje vamos conversar sobre como um filme pode ter tantos problemas e ainda assim atrair uma multidão aos cinemas. Depois de 2 filmes, nós ainda não entendemos muito qual é a dos personagens. De qualquer forma, somos insistentes, fomos lá, vimos o 3º filme e adivinha? Nós ainda não entendemos qual é a dos personagens. Agora a Anastasia e o Christian estão casados e bom, é só isso. Ali no meio há um suspense suficientemente bom para nos prender na cadeira e o que mais? Ah, claro! As cenas de sexo que confesso que me surpreenderam. Logo no começo nós temos uma breve montagem do casamento e da lua de mel, e isso por si só já é um acerto, porque afinal de contas todos nós sabemos como casamentos e luas de mel funcionam, e não havia necessidade de encher linguiça, e o diretor ele nos priva desse sofrimento. A cena é rápida e objetiva da forma que deveria ser. Os filmes foram baseados em uma série de livros escritos por E.L. James, e para quem não sabe, originalmente era uma fanfic de Crepúsculo, e acabou se tornando o que conhecemos hoje. E é por esse motivo que temos um grande problema. Os personagens, eles agem como adolescentes porque eles foram escritos dessa forma. Porém, em 50 Tons eles são adultos e deveriam agir como adultos. Porém, eles continuam agindo como adolescentes colegiais. Aproveitando esse gancho de personagens, há uma cena onde a Anna pergunta para o Christian se ele quer ter filhos, e ele meio que dá uma pigarreada e ela fica... Você quer ter filhos, não quer? Me desculpem se eu estiver errado, mas eles não deveriam ter tido essa conversa antes de se casarem? Quer dizer, casamento é algo importante, não? Ou seja, os personagens não se conhecem, eles não convencem nem a si próprios, e por que é que eles nos convenceriam? O roteiro é totalmente raso, você já deve ter ouvido isso em outra crítica, mas realmente não havia necessidade de 3 filmes para contar essa história. É um roteiro que não tem nenhum objetivo, nós não conseguimos tirar nenhuma boa informação do filme, até porque é tudo tão fora da realidade, tão utópico, que a única coisa que nós conseguimos pensar é... Poxa, eu queria muito ter essa vida. Mas nem tudo é um mar de rosas nessa utopia, dessa vez nós temos um problema, um suspense que ajuda a carregar a história, mas não salva. E eu não vou contar que problema que é esse, para não dar mais spoilers, mas se você já viu o 1º e o 2º filme, você deve imaginar do que eu estou falando. Eu gosto muito da Dakota Johnson e do Jamie Dornan, e eu realmente não acho que eles são péssimos atores, eles só não são ótimos. E a Dakota não tem muitas camadas de expressões, e ela mantém o tom de voz, até mesmo quando ela devia estar furiosa. Chega a lembrar a talentosíssima Kristen Stewart, que acaba sendo uma coincidência de mau gosto, considerando que uma história deriva da outra. O 1º filme foi dirigido pela Sam Taylor Johnson e não é uma completa desgraça, então por que não deixar os outros filmes sob a visão e sensibilidade de uma mulher que já acertou antes? Por algum motivo, quem assumiu as sequências foi o James Foley, que não deixa de ser um diretor competente, porém ele deixou muita coisa para trás. Claro que se tratando de cinematografia, as paisagens são excelentes, a fotografia é muito boa, a gente percebe que tem um cuidado ali com os planos, e realmente esse é um ponto forte do filme. Outro grande acerto é a trilha sonora. Sempre que um filme de 50 Tons estreia, nós somos bombardeados com ótimas músicas, e dessa vez não foi diferente. Apesar dessas músicas serem extremamente comerciais e sempre com performances de artistas renomados, elas encaixam perfeitamente nas cenas e isso acaba sendo bem satisfatório. Eu confesso que as cenas de sexo me surpreenderam porque é um momento onde os atores têm mais química, e eu acredito que por se sentirem seguros e confortáveis um com o outro, porque afinal de contas eles fazem isso há 3 anos. Uma curiosidade que talvez nem seja assim tão impressionante, mas a sessão de cinema em que eu fui estava lotada por mulheres de todas as idades e elas defendiam o filme com unhas e dentes, e isso precisa significar alguma coisa. Só chegamos ao 3º filme porque existe público para isso, e já vimos outros exemplos de filmes que são um pouquinho melhores, mas que foram cancelados por falta de audiência, então 50 Tons tem o seu mérito por essa popularidade. E cá pra nós, aqui na cidade onde eu moro, as pessoas não lidam com o cinema de uma forma muito clínica, e eu nunca vi um filme ser ovacionado numa sessão de cinema. Mas assim que 50 Tons acabou, a sala foi invadida por aplausos e gritos, e eu volto a dizer, isso precisa significar alguma coisa. No final, 50 Tons de Liberdade é sobre um casal totalmente sem graça, que não deixa claro as suas intenções, vivendo uma utopia que apenas nos faz pensar:
que vidinha de merda que eu tô levando. Enfim, podemos celebrar a liberdade do título, finalmente a liberdade. E vale lembrar que essa é a minha opinião não define se um filme é ruim ou bom, você pode ter gostado e não tem nenhum problema nisso. Eu só peço que vocês, por favor, não me odeiem. Então essa foi a review de 50 Tons de Liberdade. Não esquece do like e de se inscrever aqui no canal para receber mais críticas em vídeo. Na descrição estão todos os links para vocês acessarem o site do Cine7, onde tem críticas de filme todos os dias. Um grande abraço e até a próxima!